Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e conto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu vi o inferno na minha frente. Moscas pousavam em cima de mim e eles achavam normal. Ele fazia sinal com aquela faca que iria cortar. Ana Lúcia, idade 36 anos, profissão tradutora. Meu trabalho na pandemia triplicou, porque era home office, então eu tinha que dar conta da casa e do trabalho ao mesmo tempo. E eu também tava com muito medo de pegar Covid, então eu pedia tudo online, os preços triplicavam e aí eu pegava mais demandas de trabalho ainda para conseguir dar conta dessa grana toda sem ter que sair de casa. E com isso, eu dava espaçadas de descanso, de pausa, ali mesmo, sentada na mesa, com o laptop na frente. E acabei me conectando com outras plataformas na internet. Então, na verdade, eu saía de uma plataforma de trabalho para uma plataforma onde eu achava que eu podia relaxar no celular, que no caso era o TikTok. Eu fiquei viciada nesse negócio aí, porque você vai virando a tela, vai virando a tela, vai vendo um monte de coisa. E depois da pandemia, eu continuei usando esse tal do TikTok. Um dia eu tava lá, passando o dedinho na telinha, e eu vi um casamento paquistanês. Eu nunca tinha visto na minha vida. O que me chamou a atenção, na verdade, foi as cores. Tudo bem colorido e, nossa, era muito ouro. Assim, era muito detalhe, tanto na noiva como em tudo, de ouro. E tinha assim, era casamento parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, de uma brasileira que tinha casado com um paquistanês. Eu fiquei olhando aquilo e falei, nossa, eu gostei muito, né? Resolvi comentar, comentei sobre a cultura. Eu acho que foi depois de uns 2 dias, mais ou menos, que um homem comentou, respondeu o meu comentário. Tudo bem. E acho que depois de uns 4 dias, esse mesmo homem mandou mensagem no direct do meu Instagram. Eu não sabia, mas ele era um paquistanês. Ele se apresentou pra mim e falou que tinha admirado o meu comentário porque muitas pessoas sempre julgavam as coisas do Paquistão, né? E eu coloquei lá que eu tinha gostado da cultura, que eu queria saber mais para ela postar mais partes. Então ele achou interessante e veio conversar comigo sobre isso, se eu queria também saber de mais alguma coisa que ele poderia conversar, que ele gostava muito do Brasil, mas que ele sentia um afastamento das pessoas quando ele falava que era paquistanês. Said, idade 44 anos, profissão vendedor de frutas. Fui lendo aquilo, fui achando interessante, fui perguntando mais coisas pra ele e eu não me toquei que ele estava falando em português. E era um português que não era do Google Tradutor. Porque assim, ao mesmo tempo que tinha sentido, eu via que faltava palavras, mas como se tentasse escrever gírias, mas que tivesse escrevendo errado. E o Google Tradutor não poderia traduzir daquele jeito para ele me mandar. Aí eu parei, falei, mas peraí, depois de acho que uma meia hora eu parei e falei, mas como é que você tá falando português? Você sabe português por quê? Ele me contou que ele já tinha morado por um bom tempo no Brasil, que ele tinha sido já casado com uma brasileira, que ele tinha se separado porque, na verdade, a família da brasileira não ia com a cara dele. Primeiro porque ele era pobre, segundo porque ele era do Paquistão, terceiro porque ele era muçulmano. Então ele começou a sofrer muitos ataques, muitos preconceitos. Ela não defendia ele na frente da família, ela ficava do lado da família. E isso fez com que ele desistisse daquele relacionamento. Ele disse que ele fez tudo, correu atrás de vir pro Brasil por causa disso. Ele só veio pro Brasil pra ficar com ela. E que quando ele percebeu que isso não tava mais dando certo, ele não tinha mais por que ficar no Brasil. Ele conversou com ela, separou e voltou pro Paquistão, que ele tava sentindo muita saudade, que é o país de origem dele e que ele jamais deixaria. Ele só largou tudo por um grande amor e que infelizmente não foi pra frente. Ele ainda frisou que a família dela falava muito sobre ele estar com ela para ter a cidadania. Então ele achou que o mais certo para provar que ele não queria nada disso era voltar para o Paquistão. Ele não quis me dar detalhes sobre os horrores que ele sofreu, mas parecia que a família tinha feito algumas coisas bem ruins para ele. Eu sentia
que ele era meio discreto e talvez não quisesse falar mal da esposa pra mim, da ex-esposa brasileira. Bom, a gente voltou pro assunto do casamento e aí ele começou a falar da cultura do Paquistão, começou a falar do Islã. Eu não sabia que o casamento durava acho que mais de 3 dias, por aí. E a gente foi conversando entre chamadas de vídeo, texto. Quando eu vi, a gente já tava trocando coisas sobre o nosso dia a dia mesmo. E ele gostava de falar comigo porque era a única pessoa que ele tinha para praticar o português, que era uma coisa que ele tava perdendo, ele não tinha muito fresco na mente. E eu só sei que essa conversa de chamada de vídeo, de texto, de fotos do dia a dia, do que estava fazendo, do que não estava fazendo, durou 1 ano. A gente ficou 1 ano conversando sem assumir nada, mas isso foi aumentando. Ao ponto de eu já sentir que eu tinha confiança e intimidade naquele cara e ele também. E eu via que tinha alguma coisa, mas falava, gente, o cara tá lá no Paquistão, né? E aí? Mas ele também, ele falou, olha, eu acho que tá na hora da gente conversar, você não acha que, tipo... Falou, você não acha que a gente devia ficar junto, que tá rolando alguma coisa a mais? Eu falei, tava na cara isso, né? Não precisava nem falar nada. Ele explicou que ele não tinha falado nada, na verdade eu tava até se forçando a não se explicar ou se abrir sobre isso por causa do trauma que ele já teve com a outra esposa brasileira. E que já tava sem controle da parte dele, então ele resolveu falar que ele não poderia começar nada comigo se não fosse dentro das leis do Islã e que ele também não poderia morar no Brasil. Ele poderia vir me visitar, me conhecer a primeira vez, mas que depois eu teria que aceitar viver com ele no Paquistão. Disse que a vida dele já estava lá, construída, que as raízes dele eram lá, que ele não poderia tentar isso uma outra vez. E aí ele já abriu o primeiro segredo, que foi, ele falou assim na lata pra mim, olha, eu já tenho uma primeira esposa. Eu não entendi quando ele falou isso, né? E aí ele disse que ia começar a me mostrar pra eu entender e explicar. Ele me mostrou fotos da primeira esposa e depois ele me mostrou vídeos, mas assim, no ao vivo mesmo, do lado dela. Antes disso, ele me explicou que, na verdade, era uma tia de idade bem avançada, que ele tinha casado antes para manter os bens da família entre eles. Então, era um casamento arrumado, que ela já estava com a idade agora avançada, estava acamada, praticamente no fim da vida, não tinha o que curasse o que ela tinha. E que se eu aceitasse dessa forma e se fosse rápido isso de ficar junto, eu ia ter que aceitar ser a segunda esposa por um tempo. Quando ele me mostrou ela no vídeo, na verdade eu fiquei até mal, porque assim, ela só vivia deitada, acamada, não tinha nem força para falar às vezes no vídeo. E eu aceitaria, sabe, cuidar daquela senhora no estado que eu vi. Ele só pegava, tipo, uma partezinha, assim, sabe, do olho, do rosto dela, nem mostrava muito o lugar, mas só pra eu entender do que tava se tratando, né? Não tava se tratando de uma primeira esposa ativa. Não, na verdade ele só tava respeitando o fim dela, mas ele já tava interessado por uma outra pessoa. E como tem essa questão de poder ter mais de uma esposa, pra não perder tempo, ele queria que eu aceitasse essa condição. Então, a partir daí, a gente começou a fazer as chamadas de vídeo, ele sempre me mostrava uma fotinho ou um videozinho dessa... Eu falo que é senhorinha, porque... É isso, gente. Ele me explicou sobre muitas das leis, sobre leis das mulheres no Paquistão, né? O que me deixou bem mais tranquila, porque eu não sabia como funcionava. Ele me falou que no Paquistão, as mulheres, praticamente a maioria das mulheres, elas não trabalham fora. Elas trabalham dentro de casa, né? Quem sai para trabalhar fora são os maridos. Mas que elas têm o direito de querer separar e que quando isso acontece, a casa, todos os bens ficam com a esposa.
O homem sai e vai construir tudo de novo do zero. Você ia ter uma admiração muito grande por esse homem, porque assim, a superação que ele tinha, o cuidado, o respeito que ele tinha com aquela esposa, passando o paninho na boquinha dela, dando aguinha, a história de superação que ele me contou aqui no Brasil também, que ele veio do zero, sem falar nada, e tudo que ele fez para correr atrás do grande amor que era essa mulher, e como essa mulher abandonou ele e não seguiu com ele por causa da família, por causa de preconceito, por causa de julgamentos, sabe? Era uma história de superação atrás da outra desse homem. Eu fui me encantando, me apaixonando de um jeito que eu realmente comecei a ter certeza de que era aquele cara que eu queria ter do meu lado no futuro. Até a gente conseguir se encontrar, que ele viria primeiro, a gente resolveu fazer uma conta de casal. Então a gente fez uma conta que a gente postava, na verdade, os nossos vídeos e prints da gente na chamada de vídeo. Às vezes ele fazia algumas montagens. E foi aí que o pior aconteceu. A gente tava na nossa, assim, vivendo no nosso mundinho paralelo. E uma mulher entrou nas nossas fotos e ela começou a xingar tanto eu como ele, das piores coisas, mas assim, mais ele. E aí começou a aparecer irmã, amiga dessa mulher e todo mundo falar coisas absurdas nas nossas fotos. Chamava ele de feio, de pobre, que ele fedia. E escrevia que ele não tinha seguido as leis do Islã com ela, que ele usava ela, que ele ainda estava casado com ela. Quando ele estava no Brasil, ele só ia visitar ela uma vez por mês, que ela era vista como prosti dele, né? Só para usar a parte carnal e não voltava e que ele ia pagar isso, que a lá ia devolver tudo em dobro. Eu fui lendo aquilo e falei, gente... E aí ele falou, não, eu sinto muito, essa é a minha esposa, que eu já te contei que eu tenho no Brasil. Bloqueia, não tem o que fazer, eu já tentei resolver de todas as formas, ele me mostrou conversas e áudios, né, dela, e conversa deles em que ele tentou resolver e ela não quis resolver de jeito nenhum. Com todo aquilo de informação, eu acreditei nele. A gente começou a se organizar para ele vir me ver e veio o primeiro baque. Ele não iria conseguir vir por causa dessa mulher. Ela, assim que ficou sabendo que ele estava comigo e que poderia casar comigo e ficar comigo no Brasil, ela denunciou ele na embaixada, alguma coisa assim, para a Polícia Federal. Denunciou sobre coisas que não se tinha prova, mas que até comprovar se era real ou não, ele seria barrado de entrar no Brasil. A minha vida foi de mal a pior depois disso. Eu me senti assim acabada, era um sonho, um amor que a gente estava ali construindo todos os dias e que não daria, porque eu nunca fui para o Paquistão, eu teria medo de fazer isso sozinha. Eu jamais iria para o Paquistão sozinha. Ele me mandou os áudios dela, ameaçando, falando, rindo, e falando que ele jamais iria conseguir ficar com outra brasileira no Brasil, só por cima do cadáver dela. Eu já estava bem desolada com toda a situação. Até que uma mulher brasileira casada com um paquistanês curtiu algumas fotos minhas e mandou mensagem, disse para eu visitar ela. Eu não tinha aberto muita situação, mas quando eu cheguei na casa dela, tomei um cafezinho, vi que o paquistanês dela não estava lá, ele estava no Paquistão. E ela me falou de alguns problemas, que na verdade ele tinha ido primeiro para cuidar da mãe e do pai que estava doente, que ela estava indo em seguida, já tinha ido algumas vezes, porque eles estavam juntos há 4 anos. Quando ela começou a me falar das dificuldades da distância e de tudo, eu comecei a chorar e desabafei com ela tudo o que estava acontecendo comigo. Ela falou, calma, você não precisa ficar assim, por que você não vai pro Paquistão? Eu falei, mas como que eu vou? Eu não sei como que é, como que eu vou sozinha, eu não posso fazer isso. E ela sorriu e falou, garota, a gente se encontrou na hora certa, porque assim, eu tô indo pro Paquistão logo, né, eu tô indo ficar com ele. Então você pode ir comigo, eu posso te ajudar com todos os trâmites, fica tranquila.
eu já fui, eu sou experiente, a gente vai com segurança. E ali, assim, por ordem divina, eu encontrei a resolução do meu problema. Acreditem ou não, eu organizei tudo para ir ser a segunda esposa no Paquistão. O problema é que eu não tinha noção do que seria isso. E que isso seria como se eu estivesse vivendo um inferno na Terra. Tudo certo. Fomos. Os primeiros dias eu fiquei na casa da minha amiga, que ela tinha com o marido. E lá foi feita a cerimônia no religioso. Não teve nada daquilo dos sonhos, de 3 dias de casamento, nada, nada, nada. Assim que foi feito com um líder religioso, na casa mesmo da minha amiga, ele pegou as minhas malinhas e disse que ia me mostrar o lugar que eu ia viver com ele, que ele tinha preparado pra gente ficar junto. A minha amiga morava numa região até que tranquila. Mas ele começou a me levar para um lugar que eu já vi que era bem paupérrimo. O nome da região era Ibrahim Ideri, algo assim. E ele me levou assim num terreno. Um terreno que tinha 2 quartos e que estava totalmente movimentado de pessoas. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas naquele lugar, em 2 quartos, e não quartos grandes, quartos do médio para o pequeno. Eu falei, ué, será que vai ter alguma comemoração, alguma festa, ou ele vai me apresentar para pessoas da família, né? E devem ser pessoas humildes, enfim. Quando eu entrei no primeiro quarto, eu dei de cara com uma parte da parede que era onde ele sempre fazia a chamada de vídeo. Eu assustei. Porque eu perguntei, você ia todo dia aqui para fazer chamada de vídeo ou você mora aqui? Porque você sempre disse que fazia da sua casa. Ele, sim. Aqui é o meu lar, nós moramos todos aqui. A minha família inteira mora aqui. Eram 20 pessoas dentro de 2 quartos de um terreno baldio. Eram homens, maioria homens, crianças, tio, tias, primos. Eu não achei que eu fosse dormir no meio daquelas pessoas, mas foi assim que eu passei a minha primeira noite casada. E quando eu acordei, eu fui no outro quarto para conhecer a primeira esposa que ficava acamada. E como mágico ou não, essa mulher levantou com uma energia e vitalidade que eu nunca tinha visto nos vídeos. Foi aí que eu entendi porque ele só mostrava algumas partes dela e muito rápido. Porque aquela mulher estava bem. Ela era assim mais velha, mas ela não estava acamada. Ela já começou falando coisas para ele que ele me traduzia e que eram coisas que eu teria que fazer, porque na regra você tem que escutar a primeira esposa. E ela já foi direcionando baldes, montoeiras de roupas que eu teria que lavar, de serviços que eu tinha que fazer, de coisas que estavam acumuladas para ajudar ela. E ela fazia muitas coisas, ela cozinhava para todo mundo, ela ajudava a arrumar tudo. E ela foi jogando funções e funções e funções para mim, de trabalho doméstico. Entenda, não se parava, eram roupas e roupas de homens que eu lavava e não parava. Não tinha dia, não tinha noite para mim e para ela. Moscas pousavam em cima de mim e eles achavam normal aquelas moscas e eu não conseguia, eu tinha aflição. Eu tava muito perdida naquele lugar. Eu só pensava em quando que a minha amiga ia voltar. Para completar, eu tinha esquecido o meu celular na casa da minha amiga. Eu tinha passado o endereço da onde eu ia ficar para minha amiga, mas ela disse que iria me visitar depois de vários dias, porque ela queria que eu aproveitasse a lua de mel. Ela achou que eu ia viajar, que eu ia curtir a lua de mel com ele de alguma forma. Ela não tinha na cabeça dela o que estava acontecendo e
Pela situação do local, eu acho que ela não sabia como que era essa região, aonde que era esse endereço, e o marido dela, que sabia, não devia ter avisado ela de toda a situação, porque ela jamais teria me deixado ir para um lugar assim se ela soubesse do que se tratava. Não tinha água encanada. Banho era uma coisa que não se tomava. E a alimentação, a esposa falava para eu não comer, para deixar comida para os outros. Na verdade, para sobrar, porque não tinha comida para todo mundo. Eram muitas pessoas. E primeiro vinham os homens e depois as crianças para comer. As crianças me ensinaram a ir até uma bomba de água que tinha que ir lá para buscar água para fazer os serviços mais importantes, como lavar a louça, essas coisas que não podia ficar muito tempo empanturrada, era a louça e a roupa. Os homens da casa ficavam olhando para mim, cochichando, e eu via que eles estavam caçoando. Eles tratavam as filhas mulheres da pior forma, tinham uma predisposição para brigar e colocar a culpa nas mulheres sempre. Eu queria ir embora, eu queria que a minha amiga chegasse. Eu estava quase correndo para lugar nenhum, sem dinheiro nenhum, sem informação nenhuma. Mas o pior veio no terceiro dia. No terceiro dia, eu vi o inferno na minha frente. Já se passavam 3 dias e ele não tinha encostado a mão em mim. Ele só me guiava ou traduzia as coisas que eu tinha que fazer. E no terceiro dia à noite, ele pegou pelo meu braço com força, sem falar uma palavra em português. Me arrastou para um lugar distante onde tinha um banheiro, como se fosse uma vala e algumas paredes levantadas, bem pequenas. Olhou para mim e disse que ele iria pescar e que isso talvez demorasse alguns dias e que eu teria que obedecer todos os homens da família, que eu teria que fazer o que eles mandassem, sem choro, sem reclamação, que eles não eram bonzinhos como ele, meu marido, e que qualquer coisa errada que eu fizesse, eles poderiam me agredir ou até acabar com a minha vida. Ele falou isso em um tom frio, natural, como se fosse uma informação. E terminou com: agora você vai conhecer o meu tio. Um daqueles homens entrou onde eu estava, naquele lugar pequenininho, com paredes de cimento, não sei dizer o que era. E abu de mim. Meu marido demorou 3 dias fora, e esses 3 dias eu fiquei nessa vala desse banheiro, sendo usada por vários homens da família. E em algumas horas eu era puxada pela primeira esposa para ajudar nos trabalhos braçais e depois retornava para lá, incansavelmente, já sem forças. Eu não dormia. Era de uma função para outra. A minha boca estava seca, as minhas pernas estavam fracas. Eu não conseguia mais respirar, eu não conseguia mais pensar. Eu não sabia a língua deles, eu era jogada de um lado para o outro com mímica e o que eu não entendia, eu era estapeada. O único que conseguia falar comigo era ele, que sabia um pouco do português. Ele voltou depois de dias, e aí foi pior, porque com ele, o meu marido, as relações eram na base da... Ele não só me usava, não só usava meu corpo, mas também me agredia. O meu rosto já não tinha mais forma. Chegou uma hora que eu não aguentei mais, eu caí naquele chão, e ali eu fiquei. Eu não sei se por um dia, inconsciente, eu não sei por quanto tempo. A minha consciência só voltou quando eu escutei a voz da minha amiga, gritando, desesperada. Eu não entendi na hora, mas depois ela me explicou que o marido dela conversou, fez alguma negociação, falou alguma coisa, que acabaram deixando eu sair de lá com ele e com a esposa e com a minha amiga. Nesse dia, o meu marido não estava lá, ele tinha saído de novo para pescar. Eles me levaram para uma ONG para ser ajudada antes que o meu marido chegasse. Eu fui cuidada nesse dia lá.
Só que as mulheres que ajudavam, e era uma ONG para mulheres vítimas dessa situação, elas deixavam como mensagem subliminar que o melhor a se fazer é que eu voltasse para o meu lar e ficasse com o meu marido. Eu fui entrando em desespero, porque tudo que eu passei naqueles dias eu não queria nunca mais pisar naquele lugar. Eu não tinha nem condições de sentir ou de falar alguma coisa sobre isso. Foi quando a minha amiga entrou em desespero e junto com o marido dela também me levou para a polícia, do qual eles também não resolveram nada. Era como se não tivesse acontecido nada. A minha amiga me levou para a casa dela, que era numa região totalmente distante, que não tinha nada a ver com aquele lugar. Só que eu só consegui ficar lá por poucos dias. Eu precisava desses dias para me recuperar, para ficar bem e para voltar para o Brasil. Mas a minha amiga também não tinha uma vida feliz e ela nunca tinha me falado. Ela não sofria o que eu sofri, mas a família do marido dela humilhava ela de todas as formas e cobrava ela de coisas absurdas. Abusava psicologicamente de um jeito que não tinha como ela cuidar de mim ou me deixar ali também, porque também já estava sendo cobrada sobre isso. E o marido dela deixou bem claro que o meu marido com certeza ia atrás de mim e que ele não iria poder fazer nada nessa situação, que ele iria ter que me entregar. Ela não tinha me contado o que ela passava quando ela ia para o Paquistão e como eles viviam diferente, como um casal feliz no Brasil. Ela nunca abriu isso para mim e nem nada que ela postava e vivia na internet. Eu achava que eles eram um casal de bem, mas não. Ela era humilhada, ela era sofrida, ela aguentava coisas horríveis de falas e ações, das quais eu também já não estava mais conseguindo conciliar, porque eu já estava com traumas na minha cabeça do que eu tinha acabado de passar. Eu não sei o que ela fez para agradar o marido dela ou para que eles conseguissem me segurar lá pelo tempo suficiente que eu tinha para voltar para o Brasil. O meu marido apareceu algumas vezes no lugar e, por ordem de Deus, esse marido dela não me entregou. Mas ele deixou bem claro que ele não poderia segurar isso por muito tempo. E foi assim que eu consegui voltar para o Brasil. Gente, eu não posso contar todas as informações dessa história, tá? E algumas informações básicas tiveram que ser ocultadas. Podem me perguntar nos comentários, o que eu puder responder, eu vou responder. Qual seria o final dessa brasileira nesse casamento com esse paquistanês? Qual era o objetivo final dele? Ou ela realmente só era um objeto para ser usado para os desejos e prazeres daqueles homens? Isso tudo foi tramado com a esposa mais velha, que na verdade não estava doente. A amiga não sabia do que acontecia e como era essa região que a brasileira foi, mas e o marido dela? Não foi explicado de forma certa para mim o que realmente aconteceu quando ela voltou para casa da amiga com o marido. E nem como que aconteceu essa volta a ponto do marido dela não conseguir encontrar com ela na casa. Porque um pouco que eu pesquisei sobre isso, ele teria condições de entrar na casa e pegar ela a qualquer momento. O que será que a primeira esposa passou no Brasil e por que ela não entrou em contato direto com essa segunda brasileira? Deixe a opinião e reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.